Olá, muito boa noite para você que está sempre ligado aqui no portal Fã F1, aqui especificamente o Play F1. E hoje, nesta segunda-feira, a apresentação será comigo, né? O Leonardo Dias está tirando as férias dele e durante alguns dias eu estarei aqui à frente deste programa, para você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de uma parceria entre o Sebrae e a Quanto, né, para fomentar o empreendedorismo entre jovens, especificamente jovens de escolas públicas aqui de Sergipe. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar agora com o diretor da Quanto aqui em Sergipe, né, o Wellington Machado, que também é engenheiro pela Universidade Estadual de São Paulo, é especializado em empreendedorismo e futurismo. Wellington, seja muito bem-vindo aqui ao Play F1. Primeiro, eu queria que você esclarecesse, né, como é que vai funcionar esse programa. É o programa Empreendedorismo para a Geração Z, não é isso? Isso. O apelido dele é EZ, Empreendedorismo para a Geração. Primeiramente, agradecer, né, a FAN e a você pelo convite aqui, da gente estar podendo falar um pouquinho, né, do EZ, né, que é o Empreendedorismo para a Geração Z. Então, a gente vem trazendo esse programa o Sebrae Sergipe traz como pioneiro no estado, então é a primeira vez que ele está sendo aplicado aqui no estado. Ele funciona, né, ele é uma solução educacional, então ele contempla alguns fatores, né? Por exemplo, a formação dos educadores para que vão aplicar esse produto, o desenvolvimento do software, então a gente tem um software onde as crianças e os jovens vão trabalhar nele, e uma entrega de um material didático, né? Tem os livros didáticos e apostilas que eles vão usar durante todo o treinamento. Então, ele contempla essa solução que a gente está trazendo aqui para o estado hoje. E qual seria o objetivo principal dele? Perfeito. O EZ, ele nasce, né, com o objetivo de ser preventivo à geração neném, né? Às vezes as pessoas acham engraçado esse termo, né? Geração neném é aquele jovem, né, que terminou o ensino médio, não ingressou no mercado de trabalho e também não ingressou na universidade. E hoje no Brasil nós temos cerca de 10 milhões de jovens nessa situação. Então o EZ ele foi criado, né, em parceria com o Sebrae, né, para que ele pudesse se conectar com o jovem da geração Z, que são os jovens entre 13 e 23 anos, de modo a que eles pudessem aprender a empreender nas novas carreiras digitais. Então, o papel do EZ, o objetivo é fomentar o empreendedorismo nesse novo mercado. Né? O Sebrae já faz um trabalho há anos, né, focado no empreendedorismo, né, mas com foco talvez mais no empreendedorismo tradicional que a gente já conhece. O nosso produto ele vem contemplando o portfólio do Sebrae para que ele possa conectar com o jovem dessa geração, né, na geração Z, para que ele possa empreender em carreiras como programação, marketing digital, design, ou até mesmo criando a sua startup, né? Quem não sabe, startup é uma empresa de base tecnológica. Tá? Entendi. Então, o que geralmente acontece é que os estudantes, né, não só de escolas públicas, mas de forma geral, geralmente eles estão na faculdade focados nessas carreiras mais tradicionais, né? Nos cursos de jornalismo, que foi o meu caso, medicina, engenharia, esses cursos que são mais conhecidos, né, pela população. Então, o programa ele entra também com essa proposta, né, de apresentar o empreendedorismo, de fomentar o empreendedorismo. É isso mesmo, Rafaela. E nós, antes de desenvolver esse programa, em 2021, nós fizemos uma pesquisa com mais de 1.200 jovens, né? E vários pontos foram levantados pelos próprios jovens. Por exemplo, há mais de 15 anos, as carreiras ofertadas são as mesmas. Então, a gente fala aí, por exemplo, agora de inteligência artificial, fala de metaverso, blockchain, um monte de novas tecnologias, mas as carreiras ofertadas na universidade ainda são as mesmas. Então, isso dá um choque na cabeça do jovem hoje, né? Como que eu vou escolher uma carreira? Ao mesmo tempo, esse programa ele não é só para quem quer escolher uma carreira dessas. Nós entendemos, né, que todas as carreiras vão ser impactadas por elas. Então, né, o jornalismo já está sendo impactado por ela. Né? A gente vê aí as notícias aí da influenciadora digital, né, da entrevistadora do Maiô, que foi o buzz da última semana, que é uma IA que foi criada por uma IA e ganhou uma série de seguidores, né? E está sendo contratada por uma grande empresa. Então, como que eu me adapto como jornalista com essas novas carreiras? Então, esse conhecimento ele vai ser útil para todas as carreiras, né? Para quem vai ser médico, quem vai ser advogado, não importa a outra carreira que você deseja seguir, mas isso é uma premissa para as novas carreiras, né? Todas vão ser impactadas.
Perfeito. Esse programa especificamente será ofertado para 400 jovens, não é isso? Como é que vai funcionar a seleção destes jovens? Não, perfeito. Então, no primeiro momento, né, a gente trata como se fosse um projeto piloto, né? Então, 400 jovens é uma quantidade bem mínima para um estado, né? Mas é para que a gente possa rodar. Então, a gente escolhemos 5 centros de excelência, né? 4 do estado e um que está dentro da Universidade Federal do Sergipe, que é o CODAP, e 4 centros de excelência, né, dentro de Caruaru, Caruaru, de Aracaju, e Simão Dias também está sendo contemplado. Então, temos essas 2 cidades no estado, onde a gente escolheu os centros de excelência e onde os alunos do primeiro ano do ensino médio dessas 5 instituições serão contemplados, totalizando 400 alunos. Perfeito. Tá? Então, o objetivo é que depois esse programa expanda, né? Exatamente, exatamente. Na primeira abertura, a gente já teve uma busca muito maior do que o número de 400 licenças. Vários diretores e coordenadores já nos entraram em contato solicitando, mas agora a gente, do ano de 2025, a gente vai só aplicar nesses 400. Posteriormente, a gente ampliando aí para toda a rede do estado, né? Perfeito. E assim, enquanto é você que está à frente, né, qual o impacto que é esperado, né, de forma geral aí na sociedade através desse programa? Eu acho que, vou falar especificamente já do que a gente está vivendo aqui em Sergipe, né? Houve a formação dos educadores da rede, desses 5 centros de excelência, né? E o feedback foi muito positivo, tanto dos diretores, coordenadores e educadores. Então, a primeira transformação já ocorre com os professores, porque os professores também acabam vivendo isso, né? Como isso vai impactar a educação. A gente já traz ferramentas, novas metodologias que eles utilizam para ensinar para os jovens, mas que eles possam utilizar em todas as outras aulas. Então, isso já é o primeiro grande impacto aí que a gente já está fazendo. O outro ponto é, quando os jovens vão trabalhando e fazendo toda a gestão de projetos durante toda essa jornada, no final do ano eles têm uma competição de empreendedorismo, que chama COPEZ, né, onde os jovens do estado, né, desses 5 centros de excelência, vão competir apresentando seus projetos que foram desenvolvidos durante o ano. Então, e aí os primeiros lugares, né, serão premiados aí com notebook, tablets, né, tanto os educadores quanto os alunos. Então, além da gente gerar um impacto, o desenvolvimento de uma nova carreira, capacitação dos educadores, a gente também está fomentando o empreendedorismo, né? A gente quer que algum desses projetos realmente eles possam ser incubados em outros editais, em outros programas do Sebrae que possuem. Então a gente está fazendo uma base, né, de formação, de ideação de novos projetos para os projetos futuros aí do Sebrae. Perfeito, né? A gente falou desse programa Empreender EZ, né? EZ. Programa EZ. Além desse programa, existem outros programas também que a Quanto aí voltado à inovação, à capacitação de jovens, até mesmo de crianças? Sim. A Quanto ela está no mercado há 5 anos, né? Nós iniciamos em São Paulo a nossa matriz, nós temos uma filial aqui em Aracaju dentro do Tiradentes Innovation Center, né, que fica dentro da Universidade de Tiradentes, e uma filial no Porto Digital, em Recife, que também é um hub de inovação aí, conectado à tecnologia e inovação no país. A Quanto, ela tem alguns programas, né? Então a gente atende tanto escolas privadas quanto escolas públicas e também atendemos os pais diretamente com alguns programas, inclusive com um programa de férias que a gente tem agora, que é Inteligência Artificial para Crianças. Né? Então a gente faz uma formação de um mês, né, com 2 encontros semanais, são 8 encontros no total, onde as crianças no modelo online, com o professor ao vivo, né, turminhas de 6 alunos, elas vão aprendendo sobre inteligência artificial e criando projetos com IA. Né? Então, a Quanto ela tem como objetivo mesclar o empreendedorismo, tecnologia e habilidades socioemocionais. O que é isso? A tecnologia foi um meio que a gente encontrou para se conectar tanto com a geração Z quanto com a geração Alpha, né, que são os pequenininhos que a gente conhece. O empreendedorismo ele é sinônimo para a gente de resolução de problemas. Então, para empreender hoje, né, a gente precisa resolver problemas ou trabalhar em qualquer empresa, em qualquer instituição. Para resolver problemas, eu preciso ter iniciativa, eu preciso ter persistência, pensamento crítico. Então, indiretamente, a gente trabalha várias habilidades socioemocionais desses jovens. Então, nos nossos programas, eles vão aprender, eles vão errar de propósito, né, para lidar com a persistência, com a iniciativa, trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, esse é o nosso objetivo, né, fomentar o socioemocional através da tecnologia e do empreendedorismo. E o nosso programa principal além do EZ, né, nós temos o Museu dos Inventores,
que a gente ensina programação para crianças a partir de 4 anos nas escolas. Então a gente criou um software para isso, formando professores na mesma sistemática, né? A gente forma os professores, fornece material didático e tem o software que ajuda em toda essa construção do conhecimento. Perfeito, é bem interessante, porque a gente sabe que é o futuro do mundo, né? Hoje se fala em novas tecnologias, em inteligência artificial, e essa implementação, né, a implementação desse conhecimento desde a base, né, desde a infância, é essencial hoje, né, para que futuramente esse adulto cresça, né, essa criança cresça e se torne um adulto já dominando, vamos dizer assim, meio que essas novas tecnologias, essa questão da inteligência artificial, né? É isso mesmo. Tanto que o MEC, né, que é o órgão responsável por isso, ele tem uma diretriz que chama BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já tem dentro dela o letramento digital. Então, o que a gente está fazendo? A gente está alfabetizando, né, esses jovens, essas crianças e jovens para esse novo universo, né, para que a gente possa estar inserido e melhorando. Isso faz com que melhore a economia no futuro, que a gente se prepare para os desafios aí do futuro, né? Então, é isso que a Quanto vem como objetivo e como um propósito. Pronto. E você estava me falando mais cedo que fez uma especialização, né? Tem uma formação no exterior, é isso mesmo? Eu sou engenheiro de formação, né? Fui executivo numa multinacional alemã por um período e eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, em Boston, numa universidade chamada Babson College, que está entre as 10 melhores do mundo em empreendedorismo. E lá eu fiz um curso que é o Mundo em 2050, né? Então, onde a gente aprendeu sobre tendências que vão impactar a educação, a saúde, as cidades, a forma como a gente trabalha, como vive, e a gente acaba vivenciando aí, né? Até nessa época, isso foi em 2014, já se falava de pandemia no curso, né? Já sabia-se que estava mapeado alguns desafios aí para o futuro, e o que a gente vivenciou. Então, quando eu estive lá, né, uma das coisas que mais me tocou foi o desenvolvimento das gerações futuras, né, que agora a gente conhece, que é a geração Z e a geração Alpha. Como preparar essas crianças e os nossos jovens para os desafios do futuro, né? Como você conseguir, né, a geração Z, conhecida como geração fone de ouvido, que é mais introspectiva, tudo, como ela se preparar para o mercado de trabalho, para os desafios da vida, né? Então isso me impactou muito na época. Então quando eu volto para o Brasil, eu já começo a empreender aí, e aí o projeto vira Quanto, e hoje a gente atende aí em torno de 20 mil alunos no Brasil, né? Começou em São Paulo, está em outras localidades hoje? Isso. A gente começou em São Paulo, né? A gente iniciou uma escola física mesmo na época. Depois a gente passou a ser um sistema de ensino que fornecer para as escolas privadas e depois as escolas públicas. Hoje a gente está em diversos estados, né? São Paulo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Amazonas. Então a gente está em várias regiões do Brasil, tanto em escolas privadas quanto em escolas públicas, né? Há 3 anos, quase 4 anos, a gente está aqui, alocado dentro do Centro de Inovação da Universidade de Tiradentes, né, fomentando também o ecossistema, né, local de inovação. Hoje nós temos 6 colaboradores aqui, né? Hoje na Quanto em todo, mais ou menos 20 pessoas trabalhando. Então a gente tem uma equipe aí espalhada pelo Brasil aí para poder atender as escolas dos educadores. E o próximo passo aí da Quanto vai ser qual, né? O objetivo aí, o próximo objetivo da Quanto? Não, perfeito. A gente vem, estrategicamente, vem crescendo muito no setor público, né? O Sebrae é um grande parceiro, né? Então, o Sebrae Nacional, como os Sebrais regionais, Sebrae São Paulo, Sergipe, Alagoas, vem fortalecendo, mas a gente também vem com muita força agora no setor que a gente chama de varejo, que é atender o próprio pai, né? A gente recebia muita solicitação dos pais para isso, e agora a gente, através de parcerias com empresas, né, nós fornecemos esse programa que eu falei como um programa de férias. A gente tem um programa continuado dele, que é duração de 6 meses, em parceria com empresas. Então a gente acabou de fechar um contrato com o Mercado Livre. Então os 10 mil colaboradores do Brasil do Mercado Livre têm descontos no nosso programa. Então o RH do Mercado Livre está ofertando para os seus colaboradores produtos como o nosso para que seja como um benefício para o colaborador. Então o Mercado Livre, a Universidade de Tiradentes acabou também de fechar essa parceria conosco, vemos conversando com o Banese. Então várias instituições que querem trazer um diferencial para os seus colaboradores vêm nos procurando, né? Então esse é o próximo passo, né? A gente vem fazendo muitas parcerias estratégicas para atender o pai direto, a mãe direto, que quer levar isso para o seu filho e ter tempo de tela útil, né? Que a gente fala, né? Ele não ficar só jogando no celular ou numa rede social, vendo algum vídeo aleatório, né? Mas que ele tenha uma construção de conhecimento ali,
usando a tecnologia, né? Perfeito. Muito obrigada, Wellington, por todas as informações, por ter aceitado o nosso convite também. Eu que agradeço a todo mundo. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui @quanteduc, né, ou www.quanteduc.com. Lá tem todas as informações, solicitações, dá para você fazer uma aula experimental gratuita, então dá para agendar lá também. Fica aí à disposição e eu agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Tranquilo. A gente vai ao intervalo comercial. Em breve eu volto trazendo os destaques do portal fanf1.com.br. Muito bem, voltamos do intervalo e agora a gente vai acompanhar o que foi destaque no portal FANF1 nesta segunda-feira. A primeira informação é nacional, porque hoje começou a valer oficialmente os pagamentos por meio do Pix automático, uma proposta que visa aí substituir o débito automático e os boletos. Agora a gente vai para a informação de Sergipe, que é desdobramento aí das chuvas que atingiram o território sergipano desde a última sexta-feira, porque a Defesa Civil de Aracaju e a DESO negaram a informação de risco, né, relacionada à estrutura da barragem do Rio Poxim. Foi divulgado, na verdade, um vídeo antigo que a barragem ela poderia romper e aí uma equipe da DESO e também da Defesa Civil foram até o local e desmentiram essa informação, né? Se trata, na verdade, de uma informação falsa, informaram que está tudo dentro dos conformes. A próxima informação também tem a ver com as chuvas e também tem relação com os festejos juninos aqui do nosso estado, porque o governo anunciou que novas datas para os concursos de quadrilha junina, o Arranca-Unha e o Gonzagão. O Arranca-Unha, que estava previsto para começar hoje, terá uma nova data. Você pode acessar o portal FANF1, ficar bem informado e ter todos os detalhes destas informações. Eu vou ficando por aqui, acesse o portal e em breve teremos outras edições do Play Fan F1.